E aí, galera do RH Summit, estamos aqui de volta. Eu falei para vocês que o conteúdo ia continuar. Já estou aqui, ó, menos de 5 minutos, voltei a falar com vocês. Gente, hoje agora, nesse momento, vamos falar de employer branding na prática. Eu tô com a Josiane, ela é diretora de People da Swile. Olha que importância. Josi, eu queria que você se apresentasse primeiro, falasse um pouquinho aí da sua trajetória, da sua carreira, e depois eu quero já te mandar uma pergunta inicial, porque eu acho que é muito legal a gente traduzir esses termos em inglês que a gente coloca no dia a dia. Quero que você desse uma breve explicação do que é employer branding. Perfeito. Obrigada, Felipe. Prazer estar aqui conversando com você nessa tarde, nesse evento de o RH Summit 2025. Evento super potente, enorme, né? Com mais de 3.000 profissionais. Então, obrigada pelo convite. Então, eu me chamo Josiane Lima, sou diretora de RH da Swile, sou de formação, venho da área de comunicação, então sou formada em jornalismo. Olha. E comecei minha carreira em comunicação interna, trabalhando muito próximo ao RH. Na verdade, é uma área chamada, na época, Walmart. Minha grande escola foi o Walmart, né? Um varejo enorme que teve no Gigantesco. Brasil. Trabalhava muito próximo ao RH, então, do lado, uma área chamada de assuntos corporativos. Comecei lá, aprendi muito, fiz a minha transição para RH lá dentro. Costumo dizer que a comunicação me trouxe até aqui, mas foi na área de RH que eu me encontrei profissionalmente. Então, já passei por outras empresas varejistas também, como o Grupo SBF, que é dona da Centauri e da distribuição da Nike no Brasil. A startup Get Ninjas, que é o marketplace de serviços, e agora atualmente estou aqui na Swile há 1 ano e meio quase, e vou estar aqui falando com você sobre employer branding. E aí Não já é? aproveito para emendar na resposta que você pediu, né, do que é employer branding. Então, employer branding nada mais é que trabalhar a marca empregadora, né, e tornar ela mais conhecida e mais acessível para os trabalhadores, para o mercado de trabalho brasileiro. Então, a Swile é uma empresa originalmente francesa, né, começou pequenininha aqui no Brasil, então a gente precisava trabalhar muito essa marca. E um fator de sucesso enorme para a gente foi ter dado as mãos do começo nesse projeto com a área de marketing. Então Olha, como a gente é um público, a gente conversa muito com o RH, porque a gente vende benefícios flexíveis, a gente precisava estar muito amarrado, porque marketing precisa entender do que eu faço internamente, e eu preciso entender do que marketing tá, como ele está se posicionando. Então a gente deu as mãos e foi um grande sucesso para a gente aqui na Swile para fazer essa marca em pouco tempo ser tão conhecida no mercado de trabalho. e conhecida mesmo, tá gigante. Para onde eu vou, eventos que eu passo, a Swile tá presente. Quando a gente falou aqui do employer brand, de colocar a marca empregadora, visível, eu quero fazer uma pergunta mais questionadora para você agora. Tá bom? Quando a gente fala de employer branding, a gente está falando aí de um geral, da marca ser reconhecida, da marca ter esse poder. Eu sempre digo, e eu acho que esse é o principal employer branding que a gente coloca na vida, é que não existe melhor divulgação para uma marca do que um colaborador satisfeito. Exato. Ele é o marketing orgânico, é o marketing que a gente vivencia no dia a dia, é a realidade. Se você está feliz no seu emprego e compartilha com alguém, a pessoa vai se sentir bem. Quando a gente está falando agora de employer brand se tratando na Swile, que vocês fazem de diferente ou qual que é essa importância que vocês agregam, tanto para recrutamento, mas também para retenção? Como é que é para vocês? Boa, ótima pergunta. Obrigada pela oportunidade, inclusive, de explicar aqui isso para as pessoas. Acho que em atração de talentos, a gente começou divulgando as nossas vagas diferente, porque a gente sentiu que, putz, quando a gente entra na principal plataforma que a gente tem hoje, né, para ver as vagas, de se comunicar com as pessoas na questão corporativa, que é o LinkedIn, a gente se encontra sempre o mesmo tipo de descrição, sem muita criatividade. A gente queria ser diferente. A Swile tem essa cultura, né, da ousadia, de ser bold, de inovar muito para conversar com o usuário que, no final do dia, que usa nosso cartão. Então a gente começou, anunciando diferente as vagas. A gente chamou uma influenciadora que é muito querida nessa plataforma, e a gente fez de uma forma muito divertida, que é outro jeito da cultura Swile. A gente É a Swile Jéssica, não é? É a Que Ana você Chiu. não, não assistiu? É aquela que faz aquelas esquetes legais de negócio? Eu Isso, vi isso, eu achei genial essa ideia de exato. Ela vocês. divulgou 2 vagas, uma de tech
de dev e a outra de um executivo de vendas, e que ela fala as mesmas coisas que estariam escrito, mas de uma forma muito irônica, divertida, que é um pouco da cultura da Swile. O Swile nada mais é do que Smile at Work, e aí é o acrônico, né, de juntar essas palavras que virou Swile. Então, a gente fala que a gente gosta de se divertir no trabalho e a gente quer trazer essa diversão para fora. E aí, esse foi um jeito. Então, depois que a gente anunciou essas vagas, a gente teve mais de 7.000 seguidores na nossa página. Para essa primeira vaga, a gente teve mais 8.720 aplicações. Isso é muita gente. A nossa marca, a nossa nota no Glassdoor subiu 33%, só por anunciar E olha diferente. que o Glassdoor é Exigente. um exigente, porque ali não é pesquisa, não é pago, não é nada, é o pessoal que saiu do emprego, vai lá e dá a sua resposta. Mas você Exato. trouxe uma coisa interessante para mim, você teve mais de 8.000 candidaturas para uma vaga. O que me vem aqui agora, porque a gente tem um dado muito legal que fala que 84% das empresas no Brasil têm dificuldade de contratar profissionais qualificados. Eu vou dar um exemplo até pessoal, porque eu sou da área de tecnologia, eu trabalhei durante muitos anos com SAP, e eu sei a dificuldade de ter mão de obra qualificada para um setor específico. Sim, A gente está vivendo um apagão uma dentro do escassez, mercado de trabalho, essa escassez ela está grande. Tem dados que em 2027 vai chegar ao ápice. Então, para mim, como que a gente curva esse desafio? Como é que a boa. gente sai desse perrengue de achar a mão de obra qualificada com o employer branding? É. Essa escassez de tech foi um dos pontos de partida para a gente começar a trabalhar mais ainda a marca empregadora, porque a gente precisava também de bons poucos, porque nosso time não é grande, e bons profissionais. Então foi por aí que a gente começou. A gente fez, em parceria com a Leme Consultoria, uma pesquisa e que trouxe esse lugar de que 57% dos trabalhadores buscam essa flexibilidade, né? Então, o que que eles querem? Eles querem flexibilidade, eles querem um pacote diferenciado e eles querem cuidar da sua saúde. E a gente começou a desenhar essa jornada da experiência muito forte dentro da Swile. E aí é uma dica que eu dou também para o público que está nos assistindo aqui, que para falar de employer branding, fortaleça primeiro as suas ações internamente e depois se posicione para fora, porque a gente não consegue se fortalecer se a gente só fizer para fora e quando a pessoa entra na empresa ela vê que não é é muito mais para fora do que dentro. Então a gente precisa vivenciar tudo isso que a gente faz. E aí lá atrás você me perguntou, né, de atração e retenção, eu falei muito de atração e não falei de retenção. Então o que que a gente tem feito para também reter essas Boa. pessoas, né? A gente tem olhado a jornada deles. A gente sabe que a jornada na Swile, por ser uma global tech company, ela é mais curta e as jornadas estão mais curtas quando a gente olha mercado de trabalho, né? A gente está falando que as jornadas estão aí de 3 a 5 anos hoje em dia, diminuiu Olha, muito. diminuiu Na bastante. Swile é 2 anos e meio, né? Então, principalmente Não, então porque vocês diminuíram mais ainda do que já tinha diminuído, porque de exatamente. 3 a 5 anos já era uma coisa, na verdade, reduzida. Reduzido, assim, os ciclos são menores hoje em dia, né, quando a gente Olha olha para só. trás, lá as gerações anteriores à nossa, as pessoas ficavam 15, 20 anos e era normal, hoje em dia não. Os jovens estão chegando no mercado de trabalho, eles querem mais experiências nas suas mochilas, então o que que a gente precisa olhar? A gente precisa olhar a retenção, o que que a gente faz? A gente olha as jornadas. O que a gente tem lá na Soia? A gente tem uma ação de reconhecimento que a gente reconhece, a gente dá promove e faz um mérito então para né, colocar luz nas jornadas e na entrega semestralmente das pessoas, que é um jeito também de mostrar que ele está indo bem, a gente aproveita e fortalece a nossa cultura, a gente trabalha EB e a gente dá o recado para as pessoas que estão indo bem. Então, quem teve uma ação pontual específica e foi reconhecido ou acabou de chegar na empresa recentemente, a gente consegue dar um one shot que é o Swile reconhece. Quem tem uma ação diferenciada ao longo dos 6 meses, a gente pode meritar ou promover. O promoção a gente faz em ciclos de até 1 ano, exatamente para fazer essa jornada ser ainda mais interessante. Mas o que que a gente faz? A nossa festa do bombom que a gente chama, né. A gente faz uma Ah, alusão que o adoro. bombom,
Ele é doce de verdade, então não é aquele bombom corporativo que é mais, né, um tapinha nas costas do gestor, que é mais para agradar num dia que teve um feedback difícil. Não, o nosso bombom ele é doce de verdade, porque ele vem com gostinho de reconhecimento. Então a gente merita, a gente reconhece ou a gente promove e a gente entrega um bombom enorme de verdade para a pessoa e uma sacola cheia de bombonzinho, que a ideia é a pessoa o nosso colaborador levar para casa e comemorar esse dia com os seus familiares, com o seu parceiro, com a sua parceira. Então a gente também quer, em employer branding, trabalhar, o engajamento do Swiler, mas também da comunidade em volta dele, dos amigos, dos familiares. Quando a Sensacional. gente faz uma ação como essa, lá de, divulgar as vagas de um jeito diferente, muitos Swilers tiveram uns amigos falando: "Gente, eu quero trabalhar aí, como é que eu faço para levar meu Hum. currículo?". Às vezes eu dou uma entrevista, falo dos benefícios, a gente acabou de mudar para um escritório novo, mais bem localizado, onde a gente olhou 60% da população, onde chegaria mais rápido, né, e aí foi a região da Paulista ali. Quando a gente começou a abrir as portas para a imprensa do nosso novo escritório, a gente fala dos benefícios que a gente tem. Alguns jornalistas falam assim pra gente: "Gente, o que que a gente faz Não, para eu deixar o currículo adorei aqui?". isso daí. Inclusive, eu não faço parte da Swile, mas eu aceito o bombom grande, Também você tá? também quer o bombom. Se você quiser me dar ele, eu vou ficar muito satisfeito. Mas eu quero aproveitar Aham. agora, porque você está falando coisas muito legais. Parece um céu, né? Parece aquele ambiente assim que a gente coloca como tópico. Mas aí eu quero uma contrapartida, eu quero entender os desafios também, porque chegou onde está, mas galgou durante muito passos para estar trabalhando. Então, desafio para você aumentar essa employer brand da equipe, porque vamos colocar que o engajamento do dia a dia do time é uma coisa que tem que ser feita. Às vezes a gente não consegue promover todo mundo, às vezes a Exato. gente não consegue dar todos os benefícios, às vezes a demanda não vai estar de acordo com o que é a expectativa gerada. Então, como Sim. que você mantém quais são os desafios que vocês têm para conseguir manter eles tão engajados e tão, assim, com essa felicidade de estar no trabalho, que é o employer brand, né? É, a gente tenta escutar muitas pessoas, a gente tem uma pulse, então, que a gente faz praticamente mensalmente para medir a temperatura das pessoas, mas obviamente, né, Felipe, a gente tem desafio como qualquer organização. Eu diria que um dos desafios é essa transparência que a gente dá também, porque ao ser transparente, tem pessoas que concordam com os movimentos de promoção, de mérito que a gente dá, mas tem os que discordam. Não existe a criação de expectativas, a transparência é direta. É direta, porque a gente para a organização um dia inteiro para dar visibilidade de quem são as pessoas que estão sendo movimentadas e o porquê que elas estão sendo movimentadas. É uma ação de reconhecimento realmente forte. Com ela, eu aproveito para fortalecer a minha cultura também. Então, eu dou os recados de quais são os valores praticados ali, por que aquela pessoa se destacou. Mas é claro que tem um desconforto. E aí, depois a gente tem um trabalho junto com o meu time de HR, BPs e com a liderança de ir quase que interpretando por que que aquele movimento foi feito, por que que foi feito o seu movimento e não o do fulano, né, por que foi feito o meu movimento e não o da Maria, por exemplo. E aí a gente vai cada vez mais, evoluindo nessa cultura do reconhecimento também, mas é claro que tem um trade-off de que nem todo mundo fica feliz, as pessoas que são reconhecidas ficam Não felizes. existe um mundo Mas perfeito, né. é 5% da minha população que eu estou movimentando ali naquele semestre, né. Eh, as jornadas estão mais curtas, eu preciso alongar as jornadas, isso também é um desafio nosso. Eu não quero que as pessoas também fiquem, menos de 2 anos e meio. Eu entendi que a minha jornada está mais curta, mas 2 anos e meio também será que ela consegue sair e ter entregue algo realmente relevante? Então eu estou trabalhando isso para que essa jornada também fique mais longa e que a gente consiga fazer movimentos internos para tornar em vez da pessoa querer ir para outra empresa agregar mais experiência na sua mochila, que ela fique ali mesmo, mas que ela conheça outras áreas. Porque hoje o que os jovens, né, os novos profissionais estão chegando no mercado de trabalho, a gente tem uma galera muito jovem lá na Swile. Muito. Eu reparei que a sua galera é Gen Z. É, ela é, em média, mais ou menos 28 anos, né, então eles querem experiência, então se aqui acabou, esgotou, né, se alguém eu tenho um profissional na área de finanças, esgotou aqui, poxa, ele tem tanto conhecimento em finanças, será que não seria legal ele se tornar um executivo de vendas? Será que não seria legal eu levar ele para a área de care, né, de ouvir nossos clientes? Ou a pessoa de care, que geralmente é uma porta de entrada, será que eu não consigo levar ela para uma área mais especialista? A gente está começando a ver nesse lugar, mas eu tenho todos os desafios que uma organização hoje tem. IA Do jeito que você também, tá falando, implementar eu IA. quero que você me contrate. Tá maravilhoso. Aham. Mas agora eu tenho uma dúvida, depois que vocês adotaram todos esses procedimentos, todos esses regulamentos, que vocês adotaram essa cultura mesmo organizacional, você consegue mapear
vamos falar de dado agora. Sim. Tanto tangível quanto intangível, de produtividade ou não, você conseguiu mapear melhorias para o teu time, de forma de ganhos de dados analíticos, vamos colocar tempo, produtividade, ou até mesmo de coesão de harmonia? Sim, a gente consegue mapear, a gente sempre mapeia, né, crescimento, market share, Isso. faturamento, e como a gente mapeia o engajamento das pessoas. Eu acho que pelas nossas pulses a gente começa a medir um pouco mais da satisfação, do NPS interno, e o nosso próximo passo também é começar a medir o NPS do gestor, porque Isso é maravilhoso. porque no final do dia a gente sabe que as pessoas querem coisas diferentes, a gente tem um desafio também de customizar cada jornada, mas a conexão ela precisa ser profunda. Se a gente tem um time extremamente conectado com a organização e com a sua com a sua liderança, eles dificilmente vão sair. Então como a gente faz para que essa liderança esteja nesse lugar também de buscar essa conexão? Talvez medindo mais a liderança deles numa pesquisa de engajamento e olhando mais o NPS. Então, é um próximo passo que a gente tem para dar previsto para o ano que vem aí novidades. A gente aqui na Swile, como a gente faz o produto para o RH, a gente precisa ser muito um lab de testar coisas novas, né? E aí, quando a gente testa, a gente lança e a gente chama os nossos clientes ou outros futuros clientes para ver aqui, fazer brainstorming, benchmark com a gente. Então, se o cliente não vier conversar com a gente pelo produto que a gente tem, que é realmente flexível, que é diferenciado, que ele venha conversar com a gente pelas ações que a gente está fazendo Maravilhoso. para o RH, para impactar esse universo do trabalho que a gente realmente quer fazer ele mais feliz, inovador e diferente, né. Estava passando aqui o olho no chat enquanto você estava falando, eu vou até ler para você que apareceu coisas maravilhosas, como Legal. a Adriana falando: "Que marketing potente", a Patrícia Amaral falando: "Eu", o Bruno Frantini, não sei se eu falei seu nome certo, Bruno, mas é Frantini, ele acabou de virar e falar: "Tem gente, quero trabalhar na Swile". Vem Bruno, se candidata nas nossas posições, fala com a gente pelo LinkedIn. Tem uma pergunta aqui do meu xará que eu vou aproveitar aqui que eu tô olhando o chat, eu quero falar, Felipe de Souza. Ele fez uma pergunta que eu fiquei curioso até agora, quero ver sua resposta. Ele colocou: "Onde se separa o employer brand das demais áreas do RH?". Onde se separa, É, o employer brand do que a gente tá falando do RH aqui. O employer brand tá onde no RH? hoje o employer branding ele trabalha muito junto com hiring. Então ele tá no seu Tá recrutamento. no meu recrutamento. Obrigada, Felipe, pela pergunta. Inclusive, é uma ótima oportunidade para a gente, né, abrir conversa com outras pessoas que estão aqui nos assistindo que queiram trocar com a gente. Hoje, na área de people, ele está junto com a minha área de recrutamento, né, que a gente chama aqui de hiring, na Swile. Mas ele permeia praticamente todas as áreas, porque as BPs também precisam saber das ações para divulgar nas áreas e para os líderes que são clientes internos. Sim. Ele tá muito conectado com a pessoa que faz comunicação interna, que tá dentro de RH, mas ele tá alocado a responsável. Quem eu quero saber um dado, tá em recrutamento e seleção, em atração de talentos. A gente tá chegando aqui no final, mas antes eu quero finalizar com uma pergunta. Na verdade, eu quero já deixar aqui na tua mão a bola para você fechar. Qual conselho você daria hoje para uma empresa que queira chegar no nível que a Swile está de employer branding, para onde ela começa, o que que ela pode fazer? Boa. Pessoal que tá nos assistindo aí, eu acho que a grande dica aqui é entender a essência da tua empresa. Qual que é o teu diferencial competitivo e onde a tua cultura é realmente diferente. Para se fortalecer internamente e depois colocar isso para fora, para trazer novos employees, né? Para que a marca fique mais conhecida por conta dessa fortaleza. E eu acho que dar a mão para o marketing, que foi algo que eu falei no início, foi o nosso grande diferencial. Mas aí, sabendo onde marketing, até onde vai o conhecimento, o know-how de marketing e até onde vai o de RH, porque RH entende como ele atrai pessoas, RH entende quais são as pessoas ideais para trabalhar dentro daquela empresa, daquela organização, qual é o fit cultural real. Então, a gente precisa dar as mãos, eu acho que essa é uma dica potente, e entender na essência qual é o nosso lugar diferente, onde a gente se destaca no mercado por conhecimento ou pelo nosso produto, o que a gente faz realmente diferente e como a gente agrega esse valor na jornada dos outros colaboradores que estão por vir ou até mesmo na marca empregadora, né. Sensacional essa resposta.
Galera, fica com essa dica que ela é maravilhosa. Josi, eu quero agradecer Obrigada, você por ter também, participado, pelo convite, eu amei a conversa, e eu também. quero que você finalize passando as suas redes sociais para saber como que o pessoal pode te contatar, como que a gente pode pedir um emprego para ela, porque até eu quero trabalhar na sua eu agora, gente. Passa Boa. suas redes. Obrigada. O meu LinkedIn é Josiane Lima, então, diretora de RH na Swile. Fiquem super à vontade para me escrever, eu costumo olhar, responder todas as mensagens. E o meu Instagram é Josiane_Lima. Tô sempre nas redes, já marquei aqui esse evento maravilhoso, o RH Maravilha. Summit 2025. Obrigada, de verdade, foi Foi ótimo. Passou maravilhoso, muito eu que rápido. agradeço, passou rapidão. Muito obrigado novamente pela participação. Gente de casa, daqui a pouco a gente continua com mais conteúdo aqui no Talks. Foi um prazer falar com vocês. Um abraço e até daqui a pouco.